os homens. O primeiro que ela encontrou na vida foi um horror, portanto todos os homens são um horror. Ela poderá tornar-se lésbica ou evitar cabalmente os homens. Com certeza, terá medo deles. Se o caso não for tão extremo, ela será o que se costuma chamar de uma mulher difícil. Discutirá com os homens, tentará sempre desafiá-los, criticá-los e pô-los para baixo. Ela esperará negatividade da parte deles e essa expectativa naturalmente criará dificuldades para o parceiro. Em outras palavras, o animus, sua própria masculinidade, será um problema para ela. Esse tipo de mulher tenderá a fazer consigo o que o pai fez com ela. Se o pai foi tirânico, mesmo após a morte dele a mulher exercerá a mesma tirania sobre si mesma através de ideias e opiniões oriundas da imagem do pai. Portanto, a relação de uma menina com o pai e seu desligamento dele desempenham um enorme papel em seu desenvolvimento enquanto mulher. No começo do sonho, ela escova um gato amarelado. O gato que conhecemos é originário do Egito, onde ele já foi um animal divino. Havia lá uma deusa com cabeça de gato que era a deusa da música, da sexualidade, do gosto de viver e da fertilidade feminina sob todos os aspectos. O gato, em contraste com o cachorro, nunca vendeu sua alma ao homem. Ele mantém uma espécie de reserva egocêntrica. O gato diz: você pode me alisar e pode me servir, mas ela nunca se torna seu escravo. E se você o perturbar ele simplesmente vai embora. Nos sonhos das mulheres, portanto, o gato costuma representar algo feminino, independente e seguro de si, exatamente o que as mulheres modernas em geral não são. É por isso que a deusa com cabeça de gato aparece nos sonhos das mulheres como um modelo positivo de comportamento feminino. Um modelo que não é brutal, não ostenta traços masculinos. É feminino e ao mesmo tempo muito firme, muito igual a si mesmo. O gato não é muito agradável, mas é muito verdadeiro a si mesmo. Assim, no começo do sonho ela tenta cuidar da sua própria feminilidade e nesse exato momento aparece o pai. Não se trata do verdadeiro pai, mas do chefe de polícia, que no sonho se chama seu pai. Podemos portanto perceber que essa mulher tiraniza a si mesma com as regras de comportamento do chefe de polícia. Na vida real, ela decidiu ser uma boa mãe, e para tanto se força tiranicamente. Sua casa, seus filhos, sua vida familiar tem que ser do jeito que ela considera certo. Por isso o sonho diz que seu pai interior, sua autoridade interior, é o chefe de polícia. Os policiais se preocupam sobretudo em manter as coisas em ordem, de modo coletivo e indiferenciado. Assim, o chefe de polícia é aquele animus que exige um comportamento ordeiro e convencional que não choque a ninguém. Exatamente o oposto de um gato. Um chefe de polícia e um gato nunca se dão bem, e essa pobre mulher carrega esses dois ao mesmo tempo. Então, no sonho, o chefe de polícia declara que a mulher está louca. Isso é a voz secreta nela que diz, quando ela segue seus sentimentos: não, isso é loucura. Não faça isso. Se fizer isso você é louca. Muita gente reprime certas coisas dentro de si chamando-as de loucas. Em seguida, o pai-chefe de polícia a surpreende como a uma menina. Ele descobre que ela escreveu um bilhete para o namorado. Aqui temos de novo a figura do tirano. Naturalmente há na realidade pais que pensam ser seu dever proteger ansiosamente a integridade das filhas, perseguindo-as quando escrevem bilhetes para seus primeiros namorados. Mas aqui já não se trata disso, pois essa mulher é casada e já saiu de casa. O que isso significa é que ela está fazendo consigo o que o pai fazia com ela. Essa é a maior tragédia oriunda do animus negativo. Ele manifesta seu poder no momento em que a mulher ama. Ele tenta afastar a mulher de qualquer tipo de relacionamento desvalorizando ou dizendo que é loucura. O animus negativo manifesta-se sobretudo como uma resistência, baseada em opiniões, a qualquer sentimento de amor. Se uma mulher se apaixona ou se interessa por um homem,
Seu animus negativo vem à tona e faz com que ela arruine o relacionamento. Subjetivamente, ela não sabe o que está acontecendo. Ela acha que é maldição. Justo quando ela quer falar com o homem que ama, algo nela provoca uma cena pesada. Daí ela vai para casa e chora. Talvez ela projete e diga: ele foi tão maldoso comigo, mas se for um pouco mais honesta dirá: eu queria ter um bom relacionamento com ele e exatamente por isso eu fiz uma cena. E ela não sabe que mecanismo diabólico a levou a fazer isso. Se uma mulher o ataca enquanto homem, pode estar certo de que está interessada em você. Ela realmente gostaria de amá-lo, mas não sabe como. O animus negativo comporta-se aqui como um amante ciumento. Ele quer a mulher só para si e afasta de qualquer outro homem. Se ela tem um sentimento amoroso por algum homem, logo aparece esse animus que diz: você não deveria fazer isso. Ou então ele é projetado. Conheço um caso clássico, de uma mulher que, durante uma sessão de análise, atacou Jung violentamente com o animus. Mais tarde, ao comentarem o que havia acontecido, Jung disse: sempre que tem um sentimento, você ataca. O que se passou foi que quando se dirigia para a casa de Jung, ela viu uns morangos muito bonitos. Seu primeiro impulso foi: vou comprá-los e levá-los para ele. E aí o animus disse: Jung dirá que os morangos têm um significado erótico e te ridicularizará. De modo que ela não comprou os morangos, chegou num estado de ânimo furioso e atacou Jung durante toda a sessão. Tudo porque havia suprimido os morangos. Se os tivesse levado tudo teria dado certo, mas ela reprimiu seus próprios sentimentos. Quando a senhora afirma que o animus diz isso à mulher, o que de fato se passa? Qual é a experiência subjetiva da mulher? Ela ouve mesmo uma voz? Não. O pior de tudo é que na sua experiência, é ela mesma que pensa essas coisas. Veja bem, o animus nela pensa Jung vai rir dos morangos, e daí ela acredita que é ela que pensa isso. Essa é uma das grandes dificuldades do trabalho analítico, fazer com que as mulheres percebam a diferença entre o que elas pensam e o que ele pensa nelas. O problema é que elas acham que os pensamentos do animus são os seus próprios pensamentos. Mesmo tendo trabalhado anos a fio nessa questão, eu às vezes ainda tenho pensamentos negativos a meu respeito e se você me perguntasse na ocasião eu diria: sim, é isso que penso de mim. Mais tarde, eu teria um sonho em que um homem me violenta e então eu perceberia: não, foi um animus mau em mim que pensou aquilo. Aí então eu poderia me desidentificar e ponderar: por que diabos eu havia de pensar isso a meu respeito? Certamente, eu não penso isso. Como vê, essa é a essência do que chamamos possessão. Quando está possuída pelo animus, a mulher pensa que o animus é ela. Só quando, ou se, ela acordar é que poderá perceber: não, isso não sou eu. Ao descrever uma mulher presa no animus negativo, a senhora usou a palavra possessão. Usualmente isso se liga à religião e bruxaria. Bem, os médiuns entram em transe e então são possuídos por uma certa divindade. No Haiti, por exemplo, as pessoas entram em transe e divindades masculinas ou femininas penetram nelas. Elas ficam então possuídas por um deus. Sua voz se altera quando Deus fala através delas. Tornam-se o cavalo, e o deus, o cavalheiro. Tem um livro sobre estados de possessão no Haiti no qual há uma foto de 3 homens médiums incorporando o mesmo Deus, Legbe. No transe os 3 fazem exatamente os mesmos movimentos. Quando possuídos, todos se comportam do mesmo modo. Eles estão, nós diríamos, possuídos por uma figura arquetípica. Quando acordam, esses médiums não costumam lembrar-se do que disseram no estado de transe. Ora, esses médiums são a forma extrema de algo que é normal no ser humano. No decorrer do dia, nosso campo de consciência é penetrado por complexos autônomos. Você perceberá isso se observar a direção geral dos seus pensamentos durante o dia.
Você pode estar num estado de espírito amigável e afetivo quando subitamente pensa em algo que negativo, então, ódio e amargura entram em cena. 15 minutos depois, você pode estar pensando em como vingar-se de alguém por algo que lhe foi feito. E então, enquanto pensa em outra coisa qualquer, a cena anterior muda de novo. Se nos observarmos atentamente, veremos que há uma pessoa diferente para cada mudança de humor. Eu poderia lhe fornecer uma lista completa das pessoas que posso ser. Sou uma velha camponesa que pensa em cozinhar e cuidar da casa. Sou uma intelectual que pensa como decifrar manuscritos. Sou uma psicoterapeuta que pensa como interpretar sonhos. Sou um moleque travesso que adora a companhia de crianças para pregar peças dos adultos, e assim por diante. Eu poderia falar de mais 20 personagens desses. Eles de repente entram na gente, mas percebendo o que se passa você pode mantê-los fora do seu sistema, ou brincar com eles e depois pô-los de lado. Mas se estiver possuído, eles entram em você involuntariamente e você os atua também involuntariamente. Por exemplo, posso chamar o personagem travesso e mandá-lo de volta para dormir quando o cinto chega. Agora basta. Isso não é possessão. Um dos objetivos da psicoterapia é ajudar as pessoas a manter uma identidade constante e conviver com sua família interior de alma sem ficar possuídas por elas. O ânimos é a forma mais frequente de possessão na mulher. De repente, ela é invadida por um estado de espírito de fria determinação masculina, é tomada por um tipo de pensamento abstrato, fundado em opiniões e dominada por um impulso de agir de forma rude, brutal, determinada, traços esses que não fazem parte do seu caráter feminino. Quando uma mulher fica possuída pelo ânimos, o caráter feminino do seu rosto desaparece. Seus olhos e a expressão de sua boca tornam-se rígidos. Noto que quando caio no ânimos levanto os ombros como quem se prepara para um combate. Quando faço isso, digo para mim mesma, opa, pare e relaxe. Os homens costumam ter dificuldade de se relacionar com uma mulher possuída pelo ânimos. Eu diria que isso é óbvio. Os homens dizem que uma mulher possuída pelo ânimos negativo parece só ter um objetivo, criar uma discussão e ganhar a qualquer custo, derrubando tudo à sua frente. Mas quando um homem contra-ataca, a mulher vira uma menina ferida. Quando estão no ânimos, as mulheres adoram fazer esse jogo duplo com os homens. Primeiro elas atacam brutalmente, em geral com uma língua viperina. E quando o homem reage elas viram meninas frágeis e assustadas atacadas por um homem bruto, embora tenham atacado primeiro. A esse eu chamo ânimos gangster. Ele põe na frente uma menina como escudo, para que ninguém possa atirar nele. As mulheres com ânimos gangster são de um lado meninas inseguras e suscetíveis a quem um homem não ousa fazer e ao mesmo tempo são feras brutais que atacam com maldade. Elas reclamam que o homem não lhes dá atenção e o menosprezam com observações agressivas. Os homens então se sentem inadequados, porque as lágrimas femininas fazem com que se sintam em culpa. Mas é um truque. Essas mulheres fazem os homens se sentirem culpados, e daí eles sentem que são os brutos que fazem a mulher chorar. Os homens ficam incomodados e reagem de forma imprópria porque se sentem acuados. Esse ânimos negativo interfere na relação da mulher com os filhos. Sim, o ânimos de fato interfere com o sentimento materno em certas mulheres se elas não tiverem um instinto materno suficientemente forte. Digamos, por exemplo, que uma criança se comporta mal, faz mãe e derrama sopa. Uma reação normal seria ficar brava e dar uns gritos. Se a coisa não for longe demais, é uma coisa normal para a criança aceitar isso. Mas aí o ânimos chefe de polícia diz internamente à mãe, não, isso não é uma boa educação. A criança vai ficar traumatizada. Então ela engole a raiva e faz algo muito pior. E por isso que, no sonho de que falávamos, a mulher vai para o banheiro e vomita.
Ela obviamente engole mais do que pode e mais do que devia. Você vomita se tiver comido algo que não devia, algo que seu estômago recusa. Ela engole sapos demais. Eu arriscaria dizer que muitas vezes seus filhos a perturbam, mas em vez de dar um berro, vocês estão insuportáveis. Vão para o inferno, ela engole tudo. Só que as crianças gostam de reações fortes se estas se apoiarem num subentendido amoroso. Estive certa vez numa trattoria italiana onde uma mulher cozinhava para a freguesia inteira e ao seu redor corriam 12 crianças. Ela não parava de esbravejar com eles e de lhes dar tapas na cabeça. Nunca vi crianças tão saudáveis, porque tudo acontecia numa calorosa atmosfera de amor materno. Por outro lado, a criança não reage apenas à ação e ao comportamento da mãe. Há mães que parecem muito boas mas que têm algo errado em seu inconsciente. Vem à mente a história terrível de uma mulher, mãe de 2 filhas. Ela era amorosa e dedicada às filhas. Não era nem severa, nem tolerante demais. Mas as 2 meninas viviam sonhando que à noite a mãe entrava em seu quarto sob a forma de lobo e as ameaçava. Alguns anos depois, a mãe subitamente ficou psicótica. Neste caso, as meninas não reagiam ao bom comportamento da mãe, mas a seu inconsciente doente. Elas se sentiam ameaçadas pela natureza inconsciente doente da mãe. Vê-se assim que pode haver 1000 razões para uma criança reagir de forma negativa. Há afetos invisíveis que passam de pais para filhos com uma intensidade ainda maior que os visíveis. Fica-se conhecendo famílias onde reina uma vida familiar feliz e não se consegue entender porque os filhos de repente ficam neuróticos e se desencaminham. Mas se você cavucar a situação, há afetos invisíveis por trás das costas de todos os membros. A atmosfera invisível é muito mais poderosa do que aquilo que se vê. Por isso Jung nunca escreveu muito sobre pedagogia. Ele dizia que não faz muita diferença o que você diz ou faz com os filhos. O que importa é que você seja saudável, irradiando assim uma atmosfera saudável e positiva. Nesse caso, não faz tanta diferença o que se diz. De qualquer forma, os filhos não ouvem mesmo. Eles reagem ao que está por trás. As crianças, por assim dizer, ainda estão nadando no inconsciente, na atmosfera de uma situação, e é a isso que reagem. Isso parece simples demais para um pai ou mãe, seja psiquicamente saudável e seus filhos crescerão bem. Mas não é fácil. As mulheres em nossa sociedade são bombardeadas com instruções sobre o melhor meio de criar os filhos. A televisão fala a respeito, as revistas falam a respeito, até sua própria mãe tem um listado que ela deve fazer. O mundo todo lhe diz o que ela faz de errado. Isso é ônibus negativo. Essas opiniões coletivas violentam a mulher e anulam seus pensamentos e reações afetivas individuais. Por exemplo, quando me deixo levar por pensamentos destrutivos sobre mim ou meu trabalho, posso ter um sonho em que estou sendo perseguida por homens hostis. O sonho diz: esses pensamentos negativos não são você. Eles são o ônibus hostil em você. Você deveria correr desses pensamentos destrutivos. Eles a destruirão se você ficar com eles. Pense, por exemplo, na mulher que se aborrece porque o filho derrama a sopa. Seu sentimento natural a levaria a dizer: mas que droga! Você derramou a sopa de novo. Mas aí o ônibus pedagógico diz: você não deve gritar com o menino. Isso não é pedagogicamente correto. Então ela violenta seu sentimento individual com seu ânimos pedagógico coletivo. Ela violenta a sua natural reação feminina ao dizer que não devia ter uma natural reação feminina. Não poderia um sonho de estupro ser interpretado positivamente, isto é, como se a mulher fosse possuída por algo construtivo. Eu diria que depende de quem é o autor do estupro. Se ela sonha que uma figura poderosa, saudável, ou de algum modo positiva a violenta, bem, mesmo assim eu não gostaria porque a situação é muito passiva.
Você poderia argumentar que ela está possuída por algo positivo. Mas a palavra estupro significa que ela está passiva demais. Ela não disse sim, de modo que a coisa não está certa. É uma espécie de evento psicológico, mais do que uma situação aceita. Portanto, mesmo que o sujeito ativo seja positivo, a coisa não está certa. Existe uma imagem arquetípica desse animus negativo. O exemplo clássico do animus destrutivo, do qual a mulher deve fugir a qualquer preço, encontra-se no famoso conto de fadas O Barba Azul, no qual a heroína entra num castelo e descobre que o dono decapitou e esquartejou as esposas que teve. Tendo descoberto o segredo, ela mal consegue escapar, com a ajuda dos irmãos. Barba Azul é a imagem clássica do animus destrutivo. Se uma mulher não conseguir fugir dos pensamentos autodestrutivos e autonegadores do animus negativo, ela poderá sofrer um severo distúrbio psicológico. As mulheres que não conseguem fugir do seu Barba Azul em geral acabam isoladas e amarguradas, mulheres que os homens não podem amar, que não encontram parceiros e vivem em amargo isolamento, quando não em situação ainda pior. Então eu vi Satã saindo de um homem, como aquelas figuras nos livros de catecismo. Ele tinha 2 chifres e cabelos pretos, e saiu pela janela. Uma funcionária pública. Os homens sempre criaram a imagem de mulher ideal. Marilyn Monroe, como vimos, era cultuada como uma deusa. O animus também adquire essa forma idealizada. O que Marilyn Monroe foi para os homens, Rodolfo Valentino foi para as mulheres. Ele representava o amante demoníaco ideal, capaz de transportar a mulher para um êxtase romântico no qual ela poderia criar fantasias sobre o cheque. É claro que essa situação ocorre também nos filmes atuais. Em geral, quando estão infelizes no seu relacionamento com os maridos ou amantes, as mulheres sonham e fantasiam que são carregadas para encontros amorosos noturnos e secretos com seu animus. E então no sonho fui seguida por um homem alto e loiro que me envolveu em seu manto e me levou para sua caravana de ciganos. Uma atriz inglesa. A figura do amante demoníaco exerce uma espécie de fascínio divino ou diabólico sobre a mulher e a torna incapaz de se relacionar com um ser humano comum. Ele aparece personificado como Heathcliff no romance O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Nesse livro, a autora mostra o poder da identificação fazendo a heroína dizer, eu não amo Heathcliff. Eu sou Heathcliff. É interessante notar que a própria Emily Brontë achava que seu gênio, seu grande dom de escritora, a transformara numa trágica figura solitária. Em geral, ter um amante demoníaco acaba em tragédia. A mulher fica incapacitada para viver e se relacionar com os outros. Ela é arrastada para o mundo dos sonhos, para o inconsciente. Há um grande perigo psicológico nas figuras que Jung denominou animus e anima. Esses elementos contrasexuais podem alienar por completo um ser humano do seu contato com a realidade e a sociedade. O animus, assim como a anima, é uma figura interior muito ambígua e muito perigosa, que deve ser tratada com grande sabedoria. Capítulo 15 – Voando sobre os telhados. E a bela então disse, sim, fera, eu me casarei com você. Nesse instante, o castelo foi iluminado por um clarão invadido pelo som da música. A fera desapareceu e em seu lugar estava agora um lindo príncipe, que contou a bela ter sido encantado por uma bruxa. O feitiço desapareceria quando uma bela moça amasse a fera apenas pela bondade desta. A bela e a fera. Certa vez me disseram que entender ou não meus próprios sonhos não era importante. O que importava era que os sonhos me entendessem. Minha atitude frente aos meus próprios sonhos determinaria a sua atitude com relação a mim. Trata-se de um diálogo vivo. Quando damos ouvidos aos sonhos nós mudamos, e quando são ouvidos, eles se transformam. Doutora von Franz, esses 4 sonhos de uma aeromoça demonstram que inconsciente responde à atenção consciente.
As figuras masculinas se transformam quando ela assume uma postura firme e passa a se relacionar com elas na base do sentimento. O primeiro sonho é difícil de interpretar, porque em sua situação exterior a mulher que teve o sonho é uma aeromoça. Voar, portanto, tem aqui uma dupla conotação. Refere-se ao que ela de fato faz na vida, mas a imagem tem também um sentido simbólico que descreve como ela está se comportando psicologicamente. Podemos, claro, acrescentar que não é por acaso que ela escolheu a profissão que tem, de modo que, num sentido mais profundo, os dois significados são só. Tive um sonho em que eu podia voar, mais ou menos como Samantha em A Feiticeira, atravessando o telhado e desaparecendo. Eu voava através dos telhados, rumo às nuvens. E lançava ao meu redor uma névoa cinza que me rodeava para ninguém me ver. Podia ver os outros, mas ninguém me via. Voei até as nuvens e fiquei lá sentada, sem peso algum, tomando chá com alguém. Sonho de uma mulher. Ela está voando pelo ar e consegue até criar uma névoa cinzenta que a torna invisível. Aqui eu ficaria com a conotação ligeiramente negativa de voar. A falta de peso e o fato de tomar chá numa nuvem indicam uma atitude leviana e realista, agradável, mas irrealista. Não há a terra. Para os ingleses, tomar chá representa estabelecer um contato leve, de conversa, social, com as pessoas. O chá é uma bebida estimulante, mas que não alimenta. A névoa cinzenta indica o papel que uma aeromoça deve desempenhar. Ela tem que ser uma gueixa encantadora. Ela é a garçonete do ar. Ninguém se interessa por sua vida privada, por ela enquanto mulher ou ser humano. Devido a seus horários inconstantes, aeromoças e comissários de bordo são tentados a se envolver em casos leves, mais do que em relações profundas e permanentes. Os horários de trabalho dificultam sua vida. É por isso que no sonho seguinte ela está na prisão. Eu estava numa prisão, do tipo antiquado, como num filme de faroeste. A construção era de madeira e dava para ver 2 ou 3 celas atrás da escrivaninha. Os guardas falavam sobre as recentes ocorrências de fugas. Havia mais pessoas presas. Uma saiu do chuveiro, outra foi tomar banho e fugiu. Os 2 guardas falavam disso e diziam que era muito estranho que na mesma noite houvesse 2 fugas. Daí eles se viraram e olharam para mim. Achei aquilo muito suspeito e acordei. Sonho de uma mulher. Eu tomaria a prisão como sendo o horário ao qual ela está presa. É uma prisão muito difícil porque, bem, digamos que a aeromoça, estado sonho, encontra um homem de quem gosta. Ela pode estar com ele por 2 horas no aeroporto tal, mas tem que pegar o avião de volta na mesma noite. Portanto, ela está sempre na prisão exceto durante as férias, não tem um momento livre. Além disso, há o desconforto físico da defasagem de fuso horário nessa profissão. O sono irregular e o desconforto tornam essas pessoas ainda mais desenraizadas, ainda mais dissociadas de seus corpos e de sua própria profundidade. Até mesmo sonhar é difícil para uma aeromoça. Ela dorme uma vez de dia, outra de noite, outra de tarde. Quando é que vai ter tempo de anotar ou pensar sobre os seus sonhos? A profissão é difícil mesmo. Pode servir para jovens que gostem do espírito de aventura, mas com o passar dos anos vem o desejo de se aposentar. Há nessa mulher um desejo de libertar-se da prisão e viver uma vida sua. O sonho diz que é necessário fazê-lo. Sonhei que morava com minha amiga Suzy num amplo apartamento de 2 quartos. Suzy estava desempregada e quando eu voltava do trabalho eu encontrava a casa na maior bagunça. Isso me dava nos nervos. Certa vez saí de um voo, fui para casa e Suzy lá estava. Ela havia derramado vinho tinto sobre o tapete cinza claro. Eu estava chateada porque é difícil remover as manchas. Fomos então à loja Simpsons e ficamos o dia todo procurando artigos de limpeza. Subíamos e descíamos só para comprar esponja e alvejante.
Voltamos para casa e por fim limpamos a sujeira. Daí minha mãe veio fazer uma visita. Suzy saiu. Minha mãe e eu conversávamos sobre o apartamento de 2 quartos, nos perguntando se valia a pena ter esse espaço extra, que criava tanto problema. Comecei a pensar se não devia voltar a viver sozinha no apartamento de um cômodo da minha mãe. Nesse ponto minha mãe desaparece do sonho. Voltei de um voo e queria lavar minha roupa, pois por alguma razão eu não tinha feito em nosso prédio. Juntei as peças e fui à casa de uma amiga. Ela e o marido começaram a dizer que isso era bobagem. Porque eu haveria de lavar minha roupa lá. Eu realmente não devia estar lá. Nesse ponto uma festa começou e pessoas dançavam. Eu dançava com uma mulher que não tinha peso. Ela era grande e eu precisava segurá-la. A roupa estava lavada e voltei para meu apartamento. Eu andava pelo terraço do meu apartamento. Todas as portas estavam abertas e não havia proteção, a não ser uma grade que impedia que eu caísse. Eu estava no 12º andar. Perto da porta do meu apartamento, vi um homem pendurado na grade. Era meu irmão. Suzy prendera lá. Ele estava inconsciente, era difícil desamarrá-lo sem que ele despencasse lá do alto. Entrei no apartamento, peguei uma tesoura e outras coisas e comecei a soltá-lo com muito cuidado. Daí tirei-o da grade, coloquei-o no terraço e o arrastei para dentro. Cobri-o com cobertores e sabia que ele ficaria bem. Sonho da mesma mulher. Limpar e lavar, na maioria das vezes, são a conexão feminina com a terra, com o corpo, com o mundo material. São uma expressão de amor pela matéria, de devoção ao princípio da matéria. Devido à sua profissão, essa moça não pode expressar essa devoção nem psicológica, nem externamente. Se ela pudesse viver o lado Suzy de sua personalidade não haveria tanta dificuldade. Mas ela não pode viver esse lado que gosta de cuidar da casa, de viver introvertidamente sonhando acordada enquanto faz limpeza. Você sabe, lavar a louça é uma recreação muito criativa, que nos permite entrar nas fantasias e pensamentos, refletir sobre os sonhos etc., coisas que essa moça não pode fazer. Portanto, Suzy é briguenta, faz travessuras e bagunças. No fim vemos que ela deixa pendurado o irmão da sonhadora. Observe que quando a moça vai lavar uma roupa ela não o faz em sua própria casa. Ela vai até a casa de amigos e lava roupa suja lá. Lavar roupa suja é discriminar todas as pequenas coisas sombrias que se fez, para refletir sobre elas. Em geral, se fazemos alguma maldade contra nossa vontade, se causamos algum mal a nossos amigos ou nos esquecemos de algo importante, ficamos conscientes disso tudo por algum tempo, mas logo colocamos o assunto de lado e nos esquecemos o mais rápido possível. A coisa acontece de manhã e à tarde já está esquecida. Assim acumulamos um monte de roupa suja e, de tempos em tempos, precisamos lavá-la. As pessoas dizem, meu amigo disse tal coisa a meu respeito, fez fofocas a meu respeito e eu me zanguei. Nesse caso, ambos projetam a sombra um sobre o outro e ela aparece em pequenas discussões e ciumeiras. Isso é roupa suja. Na verdade, o tratamento psicoterapêutico é em grande parte uma lavação de roupa suja. Mas note que no sonho a moça não o faz em casa. Ao contrário, ela vai para a casa de uma amiga, onde encontra uma mulher sem peso com quem dança e que tem que segurar. Essa mulher sem peso é outro lado sombrio dela, outra parte de sua personalidade que não tem peso nem substância. Na linguagem coloquial dizemos, o que ele disse não tem peso ou em termos de personalidade, ela é um peso leve, o que significa que a pessoa não tem validade psíquica, não tem substância. Por estranho que pareça, o que nos confere substância é a sombra. Nossa sombra é coisa positiva. A sombra dessa moça não tem peso porque ela lava a roupa suja fora de casa. Isso quer dizer que provavelmente ela gosta de fofocar,
de criticar os outros com os colegas e assim por diante. Mas ela nunca leva coisa para casa, para si mesma. Ela nunca se pergunta: o que eu estou fazendo aos outros? Ela não carrega o peso dessa responsabilidade. Ela ainda não se conscientizou de sua sombra e portanto sua outra personalidade não tem peso, no sentido negativo. Na última parte do sonho ela descobre uma situação catastrófica, ou seja, sua amiga, inimiga Suzy enforcou o irmão dela no terraço do 12º andar. Ora, na realidade essa pessoa contribui substancialmente para a educação do irmão mais jovem, desempenhando para ele o papel de mãe. Podemos assim encarar o irmão mais jovem enforcado como sua própria possibilidade de estudar e de seguir uma carreira intelectual. Trata-se de seu lado masculino, de sua mente intelectual. Provavelmente ela negligencia esse lado, ou melhor, ela não pode vivê-lo em sua atual profissão e assim projeta no próprio irmão. Ela dá dinheiro e devoção ao irmão e desfruta vicariamente o fato de lhe receber uma educação, quando na verdade ela é que deveria estar se educando. Projetando sobre o irmão, ela evita seu próprio desenvolvimento. É óbvio que ela não deveria continuar nesse emprego de aeromoça. Ela tem uma boa cabeça e deveria mudar de profissão. Mas sua sombra Suzy deixa seu irmão enforcado. Sua sombra Suzy é um mecanismo que projeta o homem que segue uma carreira em seu irmão, de tal forma que a sonhadora vê sua masculinidade realizada no irmão em vez de vê-la como uma parte sua. Ela deve, portanto, pôr o irmão no chão e trazê-lo para dentro do seu espaço. Mas a manobra é perigosa. Ele poderia despencar daquela altura. Psicologicamente, o perigo é que ela ficasse impressionada com a ideia de ela própria fazer o que vem pagando o irmão para fazer por ela, deixando cair a iniciativa antes de começar. Cair de repente num sonho em geral tem a ver com algum súbito desapontamento na realidade exterior, desistir de tudo, cair no nada. Isso seria nela uma reação que diria: não tem jeito. Nunca conseguirei nada. Não sou capaz. Desisto. E aí ela literalmente se atiraria do balcão e não faria o esforço necessário para construir sua própria vida pessoal. É perigoso para ela perguntar: por que estou pagando pela carreira do meu irmão? Será que não sou eu que devo fazer algo além de ser uma aeromoça? Isso seria trazer o irmão para dentro do seu mundo interior, do seu verdadeiro ser. É esse o empreendimento perigoso que é recomendado no fim do sonho. E no sonho parece que ela consegue. Qual o significado da parte do sonho na qual ela discute com a mãe a possibilidade de deixar Suzy ir viver no apartamento desta, que só tem um dormitório? Na vida exterior, sua mãe é uma pessoa prática e com os pés no chão. Provavelmente representa alguém que sempre oferece uma solução rápida e prática. Ora, se a sombra incomoda, a solução rápida e prática é evitá-la, ir embora e ter um apartamento só para si, não viver com Suzy, por assim dizer. Em outras palavras, a coisa mais prática é reprimir a sombra. Você percebe isso quando quer falar com alguém sobre a sombra e a pessoa muda de assunto. A propósito, eu queria lhe contar. E fala de outra coisa. Esse é o jeito prático de se livrar de Suzy. Mas, na verdade, não é nada prático. É no momento, mas depois paga-se por isso. Porque os sonhos usam nossos amigos para personificar os aspectos sombrios da nossa personalidade. Porque fazemos amizade com as pessoas que vivem nossa sombra. Nossos amigos fazem aquilo que não conseguimos fazer. Diga-me quem são seus amigos e eu tenho o panorama inteiro de suas boas e más qualidades. Essas nossas boas e más qualidades exercem sobre nós uma atração, um fascínio. O amigo muitas vezes é a pessoa que invejamos. É mais elegante, ou dança melhor, ou se sai melhor na vida exterior, ou é mais profundo, ou tem uma cabeça melhor. Portanto, se não trabalharmos nossa própria sombra,
Haverá sempre uma espécie de relação de amor e ódio com a sombra e com nossos amigos. No sonho a seguir aparece uma figura masculina sob um aspecto muito negativo, mas a sonhadora lida com ele diretamente com firmeza. Sonhei estar num grande aeroporto, cheio de gente. Havia muitas armas e gente atirando. Um cara parecia querer algo de mim e me seguia. Eu me escondia, mas ele sempre me achava. Ele apontava um rifle para mim e eu não gostava nada disso. Fiquei apavorada. No fim, olhei para ele e disse: "Olha aqui, eu não quero morrer. Não gosto dessa história de você ficar apontando seu rifle para mim." Daí ele foi-se embora. Sonho da mesma mulher. Pronto, temos aqui um sonho em que a figura masculina, o Animus, desempenha um papel proeminente. Há rifles e tiros por toda parte. A situação dá medo e um desconhecido aponta um rifle para ela. Tendo em mente que essa mulher é uma aeromoça, podemos dizer que, com os terroristas atuais, ela poderia a qualquer momento encontrar-se nessa mesma situação na vida exterior. O sonho pega essa fantasia, essa situação possível, a torna real. Há um caos psicológico no lado masculino da sua personalidade. Isso tem a ver com o fato de a sonhadora ter muito pouco contato com o pai. Como essa primeira experiência de um homem praticamente inexiste, ela abriga essa situação caótica. Em casos assim, não há uma pré-formação na mulher que ajude a se relacionar positivamente com o homem mais tarde na vida. Ela, na verdade, não sabe o que os homens são, nem como se relacionar com eles. O que ela sabe é lançar ao seu redor aquela névoa cinzenta e mostrar-se como uma mulher atraente aos homens. Mas quando se trata de estabelecer um relacionamento humano, ela cai nesse caos assustador. E aí, no sonho, um homem se destaca. Só que ele é desconhecido. Essa é a experiência que ela tem dos homens tanto na vida exterior como na sua masculinidade interior. Ela não conhece o lado masculino da sua personalidade, o lado que sabe o que ela quer, tem objetivos claros, tem força de vontade e energia, todas as qualidades que lhe fazem falta. No sonho anterior, a figura masculina, seu irmão, estava dependurado completamente imobilizado. Aqui sem dúvida ele é ativo, negativo porém ativo. Esse homem lhe aponta um rifle. Um rifle é um símbolo fálico, masculino, e aponta para um alvo, indica precisão, ser capaz de querer algo, ter um objetivo acuradamente em mente e atingi-lo. Como essas qualidades, em geral, são inconscientes na mulher, elas são projetadas nos homens ou aparecem em seus sonhos como uma figura masculina interior. Esse homem aponta o rifle negativamente contra ela. Ele ameaça e ela se amedronta. Aí ela de repente percebe que ele é responsável por sua assustadora situação. Quando a figura contrasexual interior numa mulher é negativa, como este atirador, ela personifica julgamentos negativos extremamente aguçados a seu próprio respeito. Você não é ninguém. Você nunca conseguirá nada. Os homens não gostam de você. Eles só querem sexo com você. Ninguém a ama. Você nunca arranjará um marido. Você não é mesmo uma boa mulher. Sua vida continuará sempre tão sem sentido como agora. Esses pensamentos autodestrutivos a desligam da sua feminilidade e bloqueiam qualquer possibilidade de se relacionar com um homem no plano externo de forma positiva. É, portanto, um grande progresso no sonho que ela repentinamente pare de fugir, escondendo-se em sua névoa cinzenta e pense: não sou eu, esse homem é que é o responsável por minha apavorante situação. É como se nesse momento ela saísse de um emaranhado e percebesse que esses pensamentos negativos são algo fora dela. Eles não são pensamentos seus. É como se ela dissesse: não sou eu que penso isso, é apenas algo em mim que pensa esses pensamentos e eu não preciso acreditar neles. Lembro-me de ter sonhado uma vez que um ladrão assassino entrou em meu quarto. Acordei com um grito de medo. Refleti o que eu tinha pensado na noite anterior.
O dia anterior havia sido muito tranquilo e não poderia ter provocado aquele sonho. Aí lembrei que antes de dormir eu tinha pensado, o livro que estou escrevendo é uma grande bobagem e seria melhor jogá-lo fora. Achei que eu realmente havia pensado isso. Depois, refletindo sobre o sonho, pensei, não acho isso. Algo pensa isso em mim e eu não preciso acreditar. Eu não penso isso de forma alguma. Daí pude me desembaraçar do pensamento negativo. Não o aceitei. E assim, nesse sonho da aeromoça, ela deve se conscientizar de que é o homem negativo dentro dela que sempre repete: você não é ninguém. Você nunca conseguirá se relacionar bem com um homem, blá, blá, blá. Não é ela. Aí o milagre acontece. Nesse momento o tirador levanta-se e vai embora. É de fato assim tão simples? Basta trazer o ânimos negativo para a consciência para que ele se transforme. É tão difícil e tão simples quanto isso. O sonho lhe mostra que se ela conseguir despertar e perceber que os julgamentos críticos e as opiniões negativas sobre si mesma não são de fato o que ela pensa, ela será capaz de mandar o diabo de volta para o inferno. Aí ela poderá se desenvolver como mulher. Capítulo 16 – O Guia Interior. O ânimos positivo é a consciência instintiva mais íntima da verdade interior, uma verdade interior básica que guia a mulher espiritual na sua individuação, para que realize o seu próprio ser. Marie-Louise von Franz. Em seu livro A Grande Mãe, Erich Neumann observa que, ao dar à luz, a mulher é órgão e instrumento de transformação tanto de si mesma como do bebê. Seu corpo é um veículo inconsciente através do qual a natureza se reproduz. Ao dar à luz, a mulher transforma-se em mãe e, ao contrário do homem, se torna a mãe da qual proveio. O que nasce dela lhe pertence e permanece ligado a ela. Nutrir e proteger, acalentar e sustentar são as funções do feminino materno com respeito à criança. Essa energia materna instintiva é um poder impressionante da mulher. Nesse sonho eu subia de bicicleta até Petit Comble e me surpreendia com minha própria energia. Eu estava cheia de vitalidade. Quando cheguei no alto do morro vi nuvens se aproximando. Ia cair uma tempestade. Alguns dos homens que estavam comigo sugeriram que esperássemos a chuva passar. Descemos das bicicletas e olhamos para o vale. Vimos lá longe uma grande onda, da qual saía um enorme peixe que veio deslizando pelo chão até nós. Um dos homens disse que o Armagedão se aproximava. Isso me deu um certo pânico, mas também uma sensação confortável porque estava entre amigos e sabia que tudo ia dar certo. Sonho de uma inglesa no 8º mês de gravidez. Há algumas semanas, quando entrava no 5º mês de gravidez, tive um sonho muito perturbador. Tive muitos sonhos assim e outras mulheres do meu grupo pré-natal também. Uma delas contou que costuma sonhar que está matando seu gato, que está na cozinha cortando a cabeça dele ou algo parecido. O sonho se repete. Esse meu foi muito inquietante. Eu estava no campo e à minha esquerda havia uma velha casa de fazenda. Percebi que fazia parte de uma espécie de comunidade rural. Vi alguns cowboys que vinham descendo um morro. Quando chegaram embaixo, começaram a atirar em pessoas que saíam da casa, especialmente mulheres grávidas e crianças. Fiquei perturbado e perguntei o que estavam fazendo. Disseram que a única maneira de ter lucro era livrar-se do excedente de pessoas, que a comunidade podia alimentar a todos, mas que para realmente ter lucro era preciso livrar-se de algumas pessoas. Percebi que provavelmente me matariam também. Entrei na casa e me vesti de cowboy. O problema é que minha barriga estava tão grande que não dava para fechar a calça. Eu estava vestida de cowboy com a barriga aparecendo. Saí da casa sorrateiramente. Olhei para trás e vi que eles jogavam corpos numa fogueira. Sonho de uma jovem na primeira gravidez. Doutora von Franz, porque as mulheres grávidas costumam ter sonhos perturbadores. Sonhos assim são típicos de mulheres grávidas. O estado de gravidez, especialmente para a mulher moderna e ativa,
É muito difícil, porque, pelo bem da gravidez e do bebê que virá, a mulher deveria entrar num estado de contemplação, de quietude, de ficar chocando. As mulheres grávidas deveriam ter uma vida tranquila, respeitando seus ritmos naturais. Mas o impulso de ação que elas sentem entra em conflito com isso. Certa vez Jung disse: as mulheres são adoráveis e encantadoras, correm atrás dos homens até conseguirem se casar, e então se transformam em diabos que atormentam os homens de manhã até de noite. Isso é porque estar casada é também estar comprometida com uma situação e um destino específicos, e algo na mulher se assusta com isso. Antes de se casar, a mulher pode sonhar com o que poderia ou gostaria de fazer. Ela pode sonhar que se casa com um repórter da televisão e viaja pelo mundo, ou que arranja um marido rico e pode fazer tudo o que quiser, ou com um fazendeiro, e daí ter sua própria fazenda. Sua vida é cheia de possibilidades. Mas ao casar-se com o homem que ama ela se compromete com ele para o que der e vier, e aquela parte sua que quer ser livre se ressente. É por isso que essas figuras masculinas, os vários aspectos do animus, costumam aparecer em seus sonhos e atacá-la. Os ataques são ainda piores durante a gravidez porque enquanto não há filhos a mulher ainda pode brincar com a ideia de divórcio, mas quando um bebê está a caminho ela se sente comprometida pelos próximos 10 ou 15 anos. E aquele lado rebelde e amante da liberdade da personalidade da mulher se revolta. No segundo sonho, a mulher sonha com esses cowboys que atacam e atiram nas grávidas e as queimam na fogueira. Os cowboys representam dentro dela não exatamente algo mau, mas seu próprio impulso temperamental de ação, de viver uma vida ativa, o que não se coaduna com a gravidez. Eles querem que a fazenda prospere e dê lucro, mas esse não é o momento de trabalhar por lucro ou objetivos externos. A gravidez é um período de introversão e, portanto, se a mulher até então teve uma vida muito ativa, surge um conflito que se espelha no sonho. Mas o fim do sonho é bom, porque ela percebe que pode dar um jeito e escapar ilesa. Como pode a mulher grávida lidar com essa situação? Em geral o problema é projetado e o pobre do marido tem que pagar o pato. Ele passa a ser o causador de tudo. Ele a pôs nessa situação comprometida de gravidez, e uma mulher moderna diz: agora estou confinada a este apartamento, não posso desenvolver minha personalidade, não posso fazer o que quero e a culpa é sua. Embora ela quisesse se casar com ele e ter filhos, a culpa agora é dele. Haveria uma solução construtiva. Uma mulher moderna com filhos enfrenta uma difícil tarefa, pois ela quer satisfazer as demandas de sua natureza materna e ao mesmo tempo desenvolver sua própria personalidade. Eu acho que ela deveria manter um equilíbrio. Ela deveria dizer: tenho um marido e eu quis. Tenho um filho e eu quis. Mas eles não me impedem de desenvolver outros aspectos. Farei as duas coisas. Continuarei a desenvolver minha personalidade independente e aceitarei este confinamento. Naturalmente não se pode ter os ovos e o bolo. Costumo dizer às mulheres jovens: veja bem, você queria ter um marido. Você queria ter filhos. Agora não pode jogar tudo fora e ir para a universidade e tornar-se uma catedrática. Você tem que aceitar um compromisso. Por exemplo, pode estudar um pouco apesar dos filhos e se preparar para construir uma carreira masculina mais tarde, quando as crianças estiverem na escola. Ainda resta uma segunda metade da vida, quando a mulher pode preencher seus desejos mais masculinos. O sonho seguinte é de uma mulher na segunda metade da vida e nele vemos um tipo diferente de nascimento, o nascimento de um guia espiritual que vem do útero de uma mãe não física, mas espiritual. Nesse sonho eu nadava numa caverna muito profunda e escura. A água também era escura. Na extremidade da caverna havia uma rocha enorme. Nessa rocha estava um cachorrinho bege, felpudo, com os olhos de ouro. O animal sorria para mim e eu sabia que ele representava Cristo. Não sei como, mas eu sabia. Sonho de uma mulher.
Vemos aqui o símbolo do Cristo interior nas profundezas da alma. Ele não está lá fora no céu, como o ensinamento cristão nos diz, ou em algum nível espiritual metafísico. Ele está nas profundezas da terra, e a terra é uma imagem da matéria, do nosso corpo, da nossa existência física. Em épocas passadas, a caverna sempre foi um lugar sagrado. Mesmo quando o homem já não mais as habitava, elas continuaram sendo santuários. Elas eram, por assim dizer, o útero da deusa terra, ou da deusa natureza. A caverna, portanto, simboliza a profundidade da natureza interior. Ora, esse sonho diz que Cristo não é uma figura exemplar para ser seguida conforme lhe ensinaram. Pelo contrário, você o encontra ao penetrar na profundidade do seu próprio ser. Você o encontra no útero da Mãe Terra. Mas ele aparece sob uma forma estranha. Ele aparece como um cachorro. O zoólogo Conrad Lorenz certa vez disse que a domesticação do cachorro e a sua transformação em melhor amigo do homem é a melhor e maior conquista que o homem jamais realizou. O cachorro é aquele representante do reino animal que melhor se adaptou a nós. Por isso podemos trazê-lo para dentro de casa. Comparado ao gato, ele é muito mais domesticado. Ele, de fato, abandonou e sacrificou seu modo de vida para tornar-se nosso companheiro. Em épocas anteriores, provavelmente o cachorro era aceito pelo homem devido à sua habilidade de caçador. Seu papel era importante nas sociedades primitivas de caçadores. Depois tornou-se um cão pastor, protegendo e mantendo reunidos os rebanhos, e também um cão de guarda, protegendo o homem de ladrões e perigos em geral. Assim o cachorro tornou-se um apreciado auxiliar do homem, carregando a projeção de companheiro, melhor amigo, psicopompo. Nos sonhos modernos, o cachorro costuma representar essa natureza instintiva. Os cachorros orientam-se pelo faro. Sua visão é curta, mas eles ouvem muito bem e seu olfato é 20 vezes melhor que o nosso. Assim, ele representa o lampejo instintivo, a intuição que nossa mente computadorizada embotou. O cachorro fareja. Simbolicamente, os cachorros têm uma estranha relação com outro mundo, o mundo dos mortos, dos espíritos, aquele de onde vêm os sonhos, aquilo que chamamos de inconsciente. Essa relação advém de sua natureza instintiva. Por exemplo, em praticamente todas as religiões do mundo, o cachorro é o guia que leva os mortos para o outro mundo. Acreditava-se que quando morriam, as pessoas tinham dificuldade de encontrar o caminho para o além, a terra dos ancestrais, ou o paraíso, o mundo subterrâneo, ou seja qual for a denominação do além numa dada religião. Um cachorro devia ser usado como guia para conduzir a pessoa a esse lugar. Em algumas civilizações mais antigas, a mongólica, por exemplo, o cachorro era enterrado com seu dono, junto com o cavalo. Quando morria uma mulher grávida, 2 cachorros eram postos na sepultura, um para ela e outro para o bebê que não nasceu. Eles os conduziriam para o outro mundo. Na antiga Pérsia, quando alguém estava morrendo, trazia-se um cachorro e o moribundo devia lhe dar um pouco de pão ou de carne para que o animal se achegasse e o conduzisse para o além. Em muitos lugares, na África, por exemplo, cães são sacrificados nas sepulturas pela mesma razão. Portanto, o cachorro tem uma estranha relação com o mundo subterrâneo, como se vê no caso de Cérbero, o cão de 3 cabeças da mitologia grega. A mais famosa figura canina que conduzia os mortos para a terra do além era o deus egípcio Anubis, que tinha cabeça de chacal. Esse deus presidia o embalsamamento que, segundo a crença egípcia, transformava o morto numa pessoa imortal e divina. Era uma deificação do morto via tratamento do cadáver. De fato, o ritual do embalsamamento e deificação era supervisionado por um sacerdote que usava a máscara de uma cabeça de chacal. Anubis era chamado de agente da ressurreição. Ele era o guia para o outro mundo. Agora, não há absolutamente distinção alguma entre o inconsciente e o mundo dos mortos.
Aquilo que a maioria das mitologias e religiões descreve como sendo a terra dos mortos é o que chamamos de inconsciente. Portanto, você poderia dizer que o cachorro é o verdadeiro condutor para o outro mundo. Com relação ao mundo dos sonhos, ele é o Deus guia inconsciente. Por isso, em nosso sonho é muito adequado que Cristo seja um cachorro, porque ele é um guardião de almas. Ele zela pela alma da sonhadora e a conduz através da escuridão do desconhecido.